morava nas proximidades de Mon. Esse homem era muito rico e possuía muitas riquezas. E ele tinha seus bens na cidade de Carmelo. O Davi estava fugitivo de Saul, estava em luto pela morte de Samuel. Então Davi fica sabendo que aquele homem se refugiava ali. Era tempo de tosquia das ovelhas, e Nabal estava ali tosquiando suas ovelhas. Davi fica sabendo e ele pede que 10 dos seus homens vão mandar um recado para Nabal. Só que a Bíblia nos conta que Nabal era um homem rude, mau, de coração duro, sem diálogo. Ninguém conseguia ter acesso àquele homem, de tão duro que aquele homem era. Olha o perigo da frieza do nosso coração. Se puder projetar aqui do capítulo 25, do versículo 4, eu quero ler junto com a igreja, para a gente aprender com esse texto rico. Diz assim a palavra do Senhor: no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: leve a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-me em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Para aqui um pouquinho. Então a gente já vê que Davi tinha cuidado dos pastores de Nabal, tinha cuidado de suas ovelhas, tinha causado um certo bem àquele homem. Só que Davi precisava de alimentos, e ele envia 10 homens dos seus para pedir ajuda a Nabal. Certo? Próximo. Pergunte aos seus criados e eles lhe dirão: por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Para aqui. Então a gente já vê que Davi não faz nenhuma exigência a esse homem. Davi chega com humildade, né, pedindo que ele reconhecesse a bondade que Davi tinha feito a ele. E Davi não faz nenhuma exigência. Me dá isso, me dá aquilo. Era época de festa, tinha comida. Aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem era rico, nada para ele faltava, mas era rico de rico. Igreja. E Davi fala: o que o Senhor puder, manda esse recado para ele, manda ele nos ajudar com o que ele puder. Davi era fugitivo, estava no deserto, precisava comer, tinha ajudado ele, como nos tempos de hoje. Antigamente já existiam ladrões. Então Davi fez um certo bem a esse homem rude. Próximo. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Vamos ver a resposta desse homem e a falta de diálogo dele, o que ia causar a falta de diálogo de Nabal. Próximo. Então Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Desmerecendo Davi, se fazendo de desentendido, né? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Porque deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dar-los a homens que vêm não sei de onde? Olha o desentendimento de Nabal. Davi aqui já se depara com a falta de ingratidão, com a ingratidão de Nabal. E o que o Senhor quer falar aqui agora, logo nesse primeiro versículo, igreja: será que nós estamos prontos a lidar com a ingratidão das pessoas? Será que nós estamos prontos a lidar com o não? Será que Davi estava pronto para lidar com essa situação? Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que já estava ungido por Deus, a rei de Israel, um homem que tinha confiança em Deus. Um versículo anterior, Davi consulta a Deus falando: posso libertar o povo de Keila? Era um homem que tinha intimidade ali com Deus. Mas será que o coração de Davi estava pronto para receber a ingratidão de Nabal? Vamos ver. Próximo.
Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras. Os mensageiros não passaram pano em nada não. Falaram, ó, tem comida para nós não. O homem lá está com o coração duro, não perguntou quem é esse filho de Jessé, quem é Davi, que não ia pegar nada que ele tinha para servir a gente não. Meu Deus, Davi tinha causado um bem danado a esse homem. Olha a resposta que Nabal, um homem duro, frio e rude, mandou para Nabal, mandou para Davi, desmerecendo Davi. Quem é esse filho de Jessé? Próximo. Vamos ver como o coração de Davi estava para receber a resposta de Nabal, igreja. Davi ordenou aos seus homens: olha o problema da gente nos posicionar impulsivamente. Olha o problema da gente deixar a ira, a raiva e não saber lidar com a ingratidão das pessoas, porque é isso que vai acontecer conosco. Se não aconteceu ainda com alguém, já vai acontecer, porque eu já me deparei e acredito que muitos já se depararam. E um certo momento que vem é a gente pensar: que? Eu ajudei, eu tirei de mim, eu passei noites, eu fiz isso e é isso que eu recebo. Vamos ver o que Davi ia fazer por conta da impulsividade do coração. Davi ordenou aos seus homens: ponha cada um sua espada na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Então Davi pegou 400 homens e falou: põe a espada. Ele não deu por bem, ele vai dar por mal. É hoje que nós vamos derramar sangue de todo mundo. Olha a ira que estava no coração de Davi. Olha o que Davi deixou o seu coração ser tomado pelo desejo de vingança. O homem ia derramar sangue sem precisar, por conta de ter deixado a ira. Gente, Davi era um homem que tocava harpa para Saul. Davi era um homem que consultava a Deus quando ele tinha dúvidas. Olha o problema da gente estar longe de Deus. Olha o problema da gente estar com o coração duro. Ao ler essa palavra, eu falei: mas Davi, no capítulo anterior, consulta Deus 3, 4 vezes, tenho que ir, eles vão me entregar. O Senhor, sim, levanta, vai, você vai. E o homem agora se depara com a impulsividade do seu coração, igreja. Olha o perigo. Era como se ele tivesse falado: vai morrer todo mundo, 400 homens. Vamos lá, que hoje ele vai conhecer quem é o filho de Jessé. E muitas das vezes a gente vai assim para cima das pessoas. As pessoas vêm com um probleminha desse tamanho. Hoje ele vai conhecer o meu nome. Ele vai conhecer qual é a minha posição lá dentro da igreja. Ele vai conhecer qual é a minha posição dentro da minha casa. Ele vai conhecer qual é a minha posição dentro do meu serviço. E sabe o que isso causa? Davi, sabe o que isso ia causar na vida de Davi? Pode causar na nossa vida? O afastamento de Deus. Quase que Davi podia perder o reino, podia perder a promessa que Deus tinha prometido para ele, pela fúria, pela ira do seu coração. Olha o problema da falta de diálogo. Olha o problema da falta de diálogo. Recentemente eu escutei uma pessoa falando, eu acho que, se é que eu posso falar isso, a maioria das brigas que existe hoje em dia, tanto no trânsito, quanto no trabalho, quanto dentro de casa, quanto na igreja, é por causa de falta de diálogo. Quando a gente não tem falta de diálogo, igreja, olha o que aconteceu com Davi: 400 homens, fica 200 e vão 401 com Davi. É hoje que ele vai dar o que ele tem. Era como se Davi tivesse falado: ele vai me conhecer. E às vezes a gente está assim, quer ser o grandão diante das situações. Não vou apaziguar para ninguém. Eu quero ser, vou mostrar quem eu sou, E é assim que a gente quer bater de frente com os problemas. Próximo. Aqui entra o poder do posicionamento. Olha o que o poder do posicionamento faz na nossa vida, igreja. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou.
No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, era como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivéssemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Próximo. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Para um pouquinho aqui agora. Igreja, se tem uma coisa que é difícil de falar com pessoas é quem tem um coração duro. Se tem uma coisa difícil de dialogar é com pessoas que não quer entender, que não deixa a gente, não tem acesso, não nos dá acesso para chegar. E Nabal era um homem assim. Ao ler esse capítulo aqui, esse versículo, eu meditei nele a tarde inteira. Eu fiquei pensando, eu nunca quero na minha vida que os meus filhos cheguem ao meu esposo e falem: pai, hoje eu vim falar com o Senhor, porque com a mãe não tem como falar. Não porque tudo precisa passar por mim, mas porque eu possa ter um coração duro. Deve ser horrível uma pessoa ter que chegar a esse ponto. Ó, vai falar, vai ver o que tu pode fazer, porque ninguém pode falar com o teu marido, ele é ruim. E muitas das vezes nós somos assim, igreja. Nós não queremos ouvir o marido, nós não queremos ouvir o amigo, nós não queremos ouvir o irmão, nós não queremos receber uma repreensão, nós não queremos dialogar, não quero, tem que ser do meu jeito, é assim e pronto. Não vou dar, não vou fazer, tem que ser do meu jeito. Mas só que Nabal tinha uma pérola do seu lado. E o homem era ruim, a Bíblia diz, só que a Bíblia diz que Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas ela não era só bonita por fora, ela era bonita por dentro e por fora. A mulher sabia o que fazer, a mulher sabia como se posicionar. E ela pegou e próximo. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 agres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumento. Para aqui rapidinho. Gente, a mulher estava preparada. Ela não deve ter feito isso de uma hora para outra. Ela ia servir 400 homens que estavam vindo ao encontro dela. Eu acredito que não deu tempo dela preparar todo esse banquete, juntar tudo, pôr no jumento e ir ao encontro do homem. E o que Deus quer falar para a gente essa noite? Que nós precisamos estar preparados para lidar com situações difíceis. Se a gente esperar a situação chegar para a gente nos preparar, a gente vai perder. A gente vai cair. Se a gente não tiver um coração de prontidão, igual de Abigail, que imediatamente pegou tudo que ela tinha de melhor para servir um homem que estava vindo para matar todos da casa dela. E o Senhor quer falar aqui nessa noite: se a gente não pegar o que a gente tem de melhor para servir o outro, para não ver a desgraça acontecer, para não ver a comunhão quebrada, para não ver o casamento quebrado, para não ver a liderança desfeita, para não ver a igreja sendo abalada, a gente vai ver tudo isso cair, vai estar com o nosso orgulho no nosso coração. Davi estava desesperado, indo atrás de Nabal, ele queria matar todo mundo. A mulher está aqui, ó, dando um tapa na nossa cara, ela pegou tudo que ela tinha imediatamente. Ela não ficou esperando, não. Não, deixa Davi chegar que eu vou ver o que eu posso fazer. Porque muitas das vezes a gente age assim. Ah, deixa a situação passar e depois o que eu puder fazer eu vou fazer. A Bíblia diz, a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela relata cada detalhe que a Bíblia diz imediatamente. Quando eu li, eu falei, uau. Aleluia. Eu falei, se eu tivesse, se fosse o meu marido, eu ia falar, eu acho que ele ia ter essa coragem não. Eu falo, amor, ó, vai lá que desgraça tá vindo aí, ó, o que tu causou aqui pra gente. Eu tô pegando. Ela podia fugir, eu não podia
Podia. Ela podia fugir. Ela podia ter pegado tudo isso que ela tinha. A Bíblia diz que o homem era rico. Se o homem era rico, ela também era. Mas ela falou, eu vou me posicionar. Aleluia. Ela falou, eu vou me posicionar, porque eu não quero ver os da minha casa, os da minha comunidade sofrer. Eu vou me posicionar, porque eu não quero ver o derramamento de sangue que esse homem vai fazer. Eu vou me posicionar, porque eu prefiro me humilhar e pedir perdão por aquilo que eu não causei, do que eu ver a desgraça acontecer. Do que eu ver o laço que eu tenho de bom com as pessoas desfazer. Ela preferiu se posicionar. A mulher estava pronta, igreja. A mulher estava pronta, preparada. Onde que a mulher ia conseguir arrumar 200 pães, vinho, ovelhas? A mulher estava preparada. E o que o Senhor quer falar para o seu povo essa noite? A gente precisa estar preparado. Eu confesso para os irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui, diante de Deus. Eu não queria ter ministrado essa palavra, não. Eu estava relutante com ela. Eu até sonhei com essa palavra, igreja. Eu estava relutante para trazer isso hoje. A Bíblia diz mais, vamos ver. Então disse aos seus servos, vocês vão na frente, que eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Olha a inteligência da mulher. Ela podia ter ido lá, falado assim, tô pegando aqui tudo que a gente tem de melhor. Porque já que tu é um homem ruim, já que tu é um homem mau, já que ninguém tem acesso a você, eu vou ter que ir lá desfazer o que tu fez. E quantas vezes a gente faz isso, joga na cara do outro? Desfiz lá o que tu fez. A gente às vezes é assim. A gente quer ir lá, causar a arruaça primeiro, para depois desfazer o que tem que fazer. Era para ter feito antes de causar a arruaça. Só que a mulher, a Bíblia diz que nada disse a Nabal, seu marido. Próximo. Enquanto ela ia montada em um jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados desciam em sua direção. E ela os encontrou. Próximo. Davi tinha acabado de dizer, olha o que estava no coração desse homem, que era um homem segundo o coração de Deus. Ungido rei de Israel, só não tinha tomado posse do reino ainda, mas ele já sabia que ele ia ser rei. Um homem que tinha intimidade com o Senhor. Um homem que se prostrava diante de Deus para perguntar, tirar suas dúvidas e seus medos. Olha o que estava no coração desse homem. Nabal tinha acabado de pagar o bem com o mal, porque Davi fez um bem para ele e ele retribuiu com o mal. E Davi fez a mesma situação. Davi ia fazer a mesma situação. Vamos ver o que Davi ia fazer. O que Davi falou. Que Deus castigue Davi. Olha só, o homem pediu castigo para ele. Olha o que estava no coração de Davi. E o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Olha o que estava no coração de Davi. Ira, raiva, impulsividade, dureza de coração. Não tinha quebrantamento. Cadê aquele homem que tocava a harpa para o rei se acalmar? Cadê aquele crente que vem para o culto e se ajoelha na hora que não recebe o que quer, se ira? Cadê aquela pessoa mansa que levanta as mãos, louvando, tocando o que tem de melhor para o Senhor? Olha o que Davi deseja para ele mesmo. Que Deus castigue Davi se ficar um só de pé da casa de Nabal. O homem está virado, gente. Próximo. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento. Isso aqui é difícil para a gente fazer. Isso aqui é outro tapa aqui, para a gente acordar. Isso aqui para a gente, se já é difícil para a gente pedir perdão e desculpa por um erro nosso, imagine dos outros, ainda tem que se prostrar.
Olha o que a Bíblia diz: desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Próximo. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Olha o que a mulher diz: meu Senhor, a culpa é toda minha. Sabe o que o Senhor quer falar aqui? Espero que fale ao coração de todos, igreja. É o meu desejo, que seja o desejo de vocês. Que muitas das vezes nós vamos ter que se prostrar diante do outro, pedindo perdão para ele por um erro que é dele. Muitas das vezes a gente vai ter que ligar para aquela pessoa que nos magoou. Preciso falar com você. Me perdoa, eu errei. Porque isso não diz sobre a pessoa, isso diz quem nós somos. Isso não dizia sobre Nabal. Isso dizia quem era a mulher dele. Essa mulher era uma mulher de Deus. Foi enviada através de Deus para Davi não derramar sangue. E muitas das vezes nós vamos ter que agir assim, igreja. Pedir perdão para o outro, por um erro que não é nosso. Muitas das vezes eu tenho que pedir perdão para o meu marido, por um erro que é dele, para mim não ver o meu casamento destruído. Muitas das vezes nós vamos ter que pedir perdão para o irmão, pelo erro que é dele, para mim não ver a comunhão quebrada. Muitas das vezes nós vamos ter que pedir perdão para a igreja, para nós não ver uma igreja caída. Muitas das vezes nós vamos ter que se prostrar diante de Deus, falando: Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa, perdoa os pecados dele, para a gente não ver o irmão cair, para a gente não ver o irmão fugir dos caminhos. Muitas das vezes a gente vai ter que chegar no nosso trabalho, naquele chefe que nos humilhou, e falar: me perdoa, me desculpa, por um erro que não é nosso. Sabe o que é isso? É ter humildade. Se Cristo é o cabeça da igreja, nós precisamos deixar o cabeça da igreja governar a nossa cabeça. Aleluia. Próximo. Meu Senhor, não deixe atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. O nome de Nabal tinha um nome ruim. Era insensato, era mau. Então ela fala aqui o significado do seu nome. Insensatez o acompanha com tudo. Eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Olha que a mulher fala. Ela se põe mais uma vez no lugar do erro de Nabal. Eu não vi, não foi ele. Me perdoa, porque foi eu que devia estar atenta. Será que a gente é capaz de fazer isso? De chegar no outro, chegar naquela pessoa que a gente sabe que a gente está certo e falar: não, o erro foi meu, me perdoa. Não, eu não estava, não era para mim estar atento, era para mim estar atento, o erro foi meu. Vamos dar um abraço. Me perdoa, porque eu que causei tudo isso. Próximo. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e pela tua vida foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos, todos os que pertencem te fazer-te mal, sejam castigados como Nabal. Próximo. Que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. A mulher foi com um presente para uma pessoa que... Gente, eu fico imaginando quem é que tem a coragem de pegar o que tem de melhor, vai servir praticamente um exército que estava cheio de espada, de se prostrar diante de um homem com tudo cheio de presentes para pedir perdão. A mulher era muito corajosa. A mulher ela tinha o poder do posicionamento, da humildade. Ela se teve como culpada, ela pede perdão várias vezes. Pode pôr o 28. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. A mulher se humilha. Eu te suplico, Davi, esquece o que aconteceu. Esquece a minha ofensa. Fui eu que causei tudo isso. Não mata, não. A mulher não foi só com palavras, igreja. Ela foi com o que ela tinha de melhor. E muitas das vezes tem pessoas que a gente precisa dialogar pisando em ovos. E a gente vai ter que ir com o que a gente tem de melhor.
ter pessoas que a gente vai lidar em situações que a pessoa não vai. Não, é mais dura, é mais forte, mas vai ter pessoas que infelizmente ou felizmente, eu não sei nem dizer, que a gente vai ter que pisar em ovos. A gente vai ter que pegar o que tem de melhor, vai ter que abraçar, talvez até pôr no colo, se humilhar, para a gente não ver a desgraça acontecer. Certamente, esquece, eu te suplico a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Aqui ela já logo lança na cara de Davi. Lembra que tu é ungido do Senhor, Davi. A mulher já tinha reconhecido, o homem era rei ainda, mas ela já reconheceu. A mulher foi enviada por Deus, gente. Vai ter vezes que tu vai ser enviado, tu vai ser enviada de Deus na vida de alguém, para lembrar o irmão que ele é filho de Deus. Ah, mas como? O irmão está na igreja quinta, domingo, mas vai ter vezes que a gente vai ter que lembrar, me acorda, chacoalha que é filho de Deus, tu vai se sujar por pouca coisa? Tu vai sair da presença desse Deus maravilhoso por pouca coisa? Olha o que a Abigail fala para Davi. Certamente fará um reino duradouro para ti, e travarás os combates do Senhor. Ela estava falando, Davi, tu é ungido, Davi. O Senhor te prometeu um reino duradouro. Igreja, o que o Senhor quer falar para a gente nessa noite? O Senhor nos prometeu um reino duradouro. O Senhor nos prometeu uma vida eterna para a gente estar quebrados. A gente precisa olhar que nem Abigail, se posicionar que nem Abigail. Porque o Senhor, assim como prometeu para Davi, Ele também nos prometeu. E a gente vai ter que, muitas das vezes, dar chacoalhada um no outro. Ei, tá saindo do caminho, volta. Vai se chatear por tão pouco. A mulher não estava indo atrás de Davi por tão pouco, não, gente. E muitas das vezes a gente quer se chatear por pouca coisa, por pouca bobagem. A gente quer sair, eu não vou mais, eu não vou olhar mais na cara, eu quero sair dessa empresa, eu vou mudar, eu não quero saber por poucas coisas mínimas. A gente não sabe lidar por falta de diálogo ou por falta de posicionamento. Então ela lembra Davi, que Davi tinha um reino duradouro, que Deus tinha prometido. Essa mulher tinha sido enviada por Deus para que Davi não derramasse sangue desnecessário. Próximo. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que estão protegidos pelo Senhor. Gente, aqui para mim ela fala 7 vezes a palavra Senhor. A mulher estava fazendo um culto já com Davi. Ela pegou o que ela tinha de melhor, pôs no jumento para ofertar para Davi, e chega lá, ela começa a pregar para o homem. O Senhor vai te fazer um reino duradouro, tu vai travar as melhores batalhas, tu vai sair vencido. Aqui era Deus colocando as palavras na boca de Abigail. A mulher já tinha feito um culto. A mulher estava aqui, Senhor, falando de Deus para ele. É Deus, é Deus, é Deus. E a mulher foi acalmando ele. Enquanto o Davi vinha com 400 homens de espada, a mulher ia com jumento e pão, e com a palavra na boca. E muitas das vezes a gente é assim. O outro veio, nos magoou, em vez da gente ir com o pão da vida, que é Deus, a gente vai o quê? Com ofensa. Jesus falou para os seus discípulos: abaixa a espada e põe na cintura. A gente quer ir com espada, quer ir com a língua afiada, porque é o que está dentro da gente. Porque se a gente pudesse, a gente falava tudo na cara um do outro, mas a gente tem que lembrar que a gente é filho de Deus. Era o que Abigail estava fazendo aqui com Davi. Lembra que tu é filho de Deus. Lembra, Davi, que o Senhor te prometeu um reino duradouro. Pelo amor de Deus, tu vai fazer isso? Não precisa. A mulher estava se humilhando por um erro que não era dela. Olha, eu quero ser Abigail. Amém. Espero que os homens e as mulheres também queiram. Amém. Próximo. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, ela já sabia então que ele ia ser líder. E ela ainda fala: quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, quando o
Senhor tiver feito ao meu Senhor, quando Deus tiver feito a você, líder de Israel, próximo. O meu Senhor não te terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente. Então aqui ela fala para Davi. Lembra que quando o Senhor te fizer líder de Israel, o Senhor não vai precisar lembrar que derramou sangue inocente. A mulher estava pregando, gente, já. Ali era um culto entre ela e Davi. No coração, peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. Então aqui ela já estava lembrando Davi. Davi, a justiça vem de Deus. E às vezes a gente quer fazer pelas nossas próprias mãos. A gente quer se posicionar impulsivamente, mas a gente esquece que a justiça vem de Deus. A mulher lembra o homem aqui, ó, feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver te abençoado, a ti, lembra-te da tua serva. E ela ainda pede para se lembrar. Ela só estava na malemolência, gente, acalmando o coração do homem. A mulher estava ali e falou: ele não vai derramar sangue, porque eu vou, em nome de Deus, eu vou salvar os da minha casa. Gente, eu fiquei lendo versículo por versículo e pensando, eu ia ter essa coragem, que mulher doida, desculpa a palavra. Ela foi na frente de 200 homens com a espada, com um pão e um jumento. Eu teria fugido. Eu acho que eu teria fugido. Eu confesso para você. Eu ia falar: eu não sou capaz disso não. Vou deixar lá. Foi ele que falou: não, vai lá. Eu vou pegar tudo que eu tenho e vou. Gente, pelo amor de Deus. Quem não pensou assim um dia, ó, tá mentindo. Porque eu já pensei. Mas a mulher me ensinou a ter coragem. A mulher me ensinou a ter posicionamento. A Bíblia diz mais. Davi disse a Abigail, ela fez o homem reconhecer o seu erro. Davi estava com o coração com ira, ódio, raiva. Davi estava querendo matar, derramar sangue, ia ser todos que iam morrer, ia ficar um de pé. Mas olha o que a palavra do Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Igreja, o problema não é a gente se irar. O problema não é a gente sentir sentimento de ódio ou sentir sentimento de desprezo. O problema é a falta de atitude na nossa vida. O problema é a gente não se arrepender imediatamente. Porque Davi sentiu, mas ele se arrependeu. Olha o que esse homem fala para Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Próximo. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. O homem reconheceu, a mulher fez ele reconhecer que ele ia derramar sangue, que ele ia se vingar com as próprias mãos dele. A mulher fez ele reconhecer que a vingança vinha do Senhor, pelo ato de posicionamento por um erro que não era dela. Ela falou: não vou fugir, eu vou me prostrar. A mulher falou: não vou só com palavras, vou ofertar o que eu tenho de melhor. A mulher falou: ele não vai derramar sangue, porque é o meu Deus que está enviando ele. E às vezes eu tirei outra lição desse texto. A mulher, a Bíblia diz que bonita, sensata, inteligente, em outras versões, e o marido era ruim. Mas a mulher era diferente do marido e não tratava ninguém assim. A mulher tinha acesso aos servos de Nabal, o servo dele que veio avisar ela. E alguém já deparou com pessoas que lhe tratou mal e falou: é porque eu tive um problema lá na minha casa. A mulher não se deixava se contaminar não, por quem o marido dela era. Já se deparou assim com pessoas que acabou de chegar no trabalho e você foi fazer uma pergunta: eu tive um dia péssimo no trabalho, não fala comigo. A mulher deitava com o homem mau. A Bíblia diz que ele era mau, mas ele não era mau de mal, ele era mau de mal. Ninguém tinha acesso ao homem. E a mulher não se contaminava. A mulher não deixava ninguém, não tratava mal ninguém. A Bíblia diz que ela
problemas particular nossos. A mulher tinha um problemão, ela dormia com o problema. A mulher dormia com o problema do lado dela, mas ela não levava, não descontava isso em ninguém. Já acredito que muitos aqui já devem ter se deparado, né? A gente tem que tratar a pessoa assim, porque tem um processo na vida, e é por isso que é ignorante. Ou eu mesmo já me deparei na minha família mesmo. Eu falo, misericórdia. Nas minhas parentelas, né, igreja? Minha família não é perfeita, mas graças a Deus a gente se entende. Mas, igreja, é horrível a gente se deparar com pessoas assim. Não é? Você vai falar com a pessoa, hoje eu não tô legal, eu tive um dia péssimo. Mas só perguntei quem foi. É horrível, igreja. Mas a mulher dormia com problema e era uma mulher boa. Fez o homem reconhecer que ia derramar sangue desnecessariamente. Próximo. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, olha o que Davi fala para ela, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Olha o que o homem fala para ela, de tão modo certo como vive o Senhor, ele estava preparado a destruir. Ele agradece ela, obrigado, olha, foi Deus que te enviou. E a gente tem que ser assim na vida das pessoas. Vai ter pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, que o céu vai pôr na nossa vida rude, com o coração duro, para a gente não fazer a pessoa sair da presença, para a gente não fazer a pessoa desviar. São essas pessoas que o céu faz, coloca no nosso caminho, e a gente muitas das vezes não quer lidar com esses problemas. Abigail, às vezes a gente vai no encontro de um, Abigail foi no encontro de 401 para Davi. Do sexo masculino que pertencia a Nabal teria sido deixado vivo, o homem ia matar todo mundo. Próximo. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atentarei ao seu pedido. Então o homem atentou ao pedido da mulher. O homem atentou ao pedido da mulher. A mulher saiu dali vitoriosa porque ela soube se posicionar. Ela teve diálogo. Enquanto o marido era problemático na parte do diálogo, a mulher sabia se posicionar e dialogar. Porque ela foi para o diálogo na ponta da língua. Não, eu vou, ninguém vai morrer, calma. Calma que vai dar tudo certo. Eu fico imaginando quando ela recebeu aquela notícia do seu servo. Vai lá e vê o que tu pode fazer. E a Bíblia diz imediatamente, falei, meu Deus, que mulher doida, ela foi mesmo. Ela estava tendo ali um diálogo com Davi, que para mim aquilo já era um culto. Ela levou palavra de Deus, ela levou oferta, ela levou mansidão. Só que a Bíblia diz que Nabal, que Davi pediu para ela voltar, né? Vai para sua casa. E a mulher foi para sua casa. Não precisa projetar no final, eu só vou resumir. Quando ela chegou na sua casa, Nabal, além de ser um homem rude, um homem mau, era um homem soberbo, egocêntrico, queria estar no centro de tudo, né? Com a sua riqueza ali, ela chega lá, o homem está aqui numa festança. Ela foi, né? A Bíblia diz que ela foi para falar para ele o que tinha acontecido, porque ela não tinha falado quando foi. Ela resolveu o problema e depois voltou para falar o que tinha acontecido. Chegando na casa dela, depois de uma pregação dessa maravilhosa com Davi, fazendo o homem se converter de novo a Deus, o que ela fez? Vou lá falar para ele agora, né? Chega lá, o homem está bêbado, caindo. O que ela faz? Se cala. Eu fico imaginando, ele já chegar como, além de tu ter me trazido um problemão, eu acabado, tu ainda está bebendo? Olha a sabedoria dessa mulher. Sabe o que a Bíblia falou? Fala que ela se cala. E muitas das vezes a gente vai ter que travar batalhas calados. Muitas das vezes a gente vai ter que esperar do que jogar, do que arrumar confusão. A mulher tinha acabado de sair do culto para mim. E chega na casa dela, problema. O que ela faz? Acabei de ter um diálogo,
acabei de lembrar Davi, que ele era ungido do Senhor, eu vou entrar em conflito, vou nada, eu vou dormir. Já parou para pensar que às vezes a gente sai assim da igreja, num culto abençoado, uma palavra abençoada, a gente chega na nossa casa, ou alguém aqui chega e fala, meu, não acredito, a mulher não perdeu a unção não, a mulher não abaixou a cabeça não, falou, vai dormir, eu vou perder, acabei de ganhar para perder. E às vezes a gente perde, sai de um culto abençoado, com uma palavra abençoada, chega num certo lugar, a gente perde a bênção. Porque a gente não sabe se calar, a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe fechar muitas das vezes a boquinha e dormir para depois ver o que pode fazer. A mulher não, ela foi esperta. E a Bíblia diz que no outro dia, quando Nabal acorda, que ela vai dialogar com Nabal fica tão assustado com o que ia acontecer, que ele tem o quê? Morreu, infarte. Eu fico imaginando no atestado de óbito de Nabal, ataque fulminante, e Deus lá de cima, não, foi a minha justiça. Ali Deus lembrou Abigail de que a justiça dele é feita por ele, não é feita por mãos humanas. E o que o Senhor quer falar com a gente hoje, nessa noite, igreja, é que nós venhamos nos aprender a nos posicionar, aprender a dialogar, aprender a pedir perdão por algo que não foi nós que cometemos, mas para não ver a nossa comunhão quebrada, para não ver o nosso casamento destruído, para não ver no nosso emprego um clima mau. Por que eu devo pedir perdão por um erro que não é meu? Para mim não ver a minha comunhão com o meu irmão quebrada. Por que eu devo pedir perdão por um erro que não é meu? Para mim não ver a minha igreja quebrada, os membros divididos. Por que eu devo pedir perdão para o meu marido, ou ele me pedir perdão por um erro que não é dele, não é meu, para a gente não ver o nosso casamento quebrado? Por que eu devo ouvir a minha liderança? Porque ele sabe o que é melhor para mim. Davi soube ouvir os conselhos de uma mulher que ele nem sabia quem era recentemente, depois que ele foi saber quem era Abigail. Por que a gente deve fazer isso, igreja? Porque Cristo é o cabeça da igreja e Ele que nos governa a nossa mente. E quando a gente deixa Cristo governar a nossa mente, a gente vai saber o que fazer. Que Cristo Jesus possa ministrar melhor no coração de vocês. E que a igreja possa sair daqui hoje com a palavra do Senhor, guardar. E eu quero deixar hoje aqui uma pergunta no particular para cada um refletir. Abigail, Nabal ou Davi? Existem 3 tipos de temperamento aqui. Davi se irou, mas se arrependeu. Nabal era um homem mau, rude, sem acesso. Teve a ira do Senhor sobre a vida dele por conta do seu gênio, da sua bondade, da sua frieza de coração. E Abigail, uma pessoa que soube se posicionar diante de um erro grande. A gente escolhe qual dessas 3 a gente quer ser, amém? Vamos orar.